eu vou colocar alguém aqui que é especial demais na minha vida, né? Na vida de vocês também, tenho certeza. Nós temos sido aí ministradas ao longo dessa semana, semana das mamães, semana da maternidade. E nós vamos ouvir hoje o testemunho de uma pessoa extraordinária, uma pastora também. E ela é mamãe de 3 filhos, vovó de. Eu já perdi a conta de quantos netos, mas acho que são 7. Eu acho que são 7 agora. Mas ela vai me corrigir quando ela entrar. Então vamos lá, gente. Será que eu aumentei o número de neto dela? Meu Deus do céu, ela vai corrigir. Eu tô dando mais neto pra ela. Uhul! Uhul! Olha a pista! Uhul! Quem é que tá entrando? Ah, Uhul! tá aumentando meus netos, Juliana. Aumentei mesmo? Então, mas quem sabe, Aumentei mas quem sabe é profético, né? Não sei. o nome. Recebe aí, vovó. Eu rece- eu só estou recebendo. Glória a Deus. Pastora Raquel, pastora esposa, né, do pastor presidente Isaías, né, a nossa mamãe aqui que tem nos abençoado, né, tanto ao longo desses anos, né. Eu sou privilegiada, pastora, e aí como testemunho aqui, eu venho quando a Ruth entrou na terça-feira, ontem foi a pastora Josi, né? E em todas elas eu dei uma introdução testemunhando, né, do quanto elas me abençoam. Eu não vou perder essa oportunidade contigo também, Tá né? bom. Então, fazendo uma pequena introdução aqui, eu quero dizer que o que mais me marca, assim, na vida da irmã Raquel e que me influencia, né, e eu tenho feito um grande esforço para ser parecida contigo, pastora, porque você me inspira, né? Eu comentei, né, da Ruth, né, que a Ruth é uma leoa, né, com a família, né? Ela tem aprendido isso contigo também, né? Ela cuida da família de uma forma assim, antes mesmo da vinda dos meninos, né, dela. Eu testemunhei isso como família, né, que somos também. E a Josi, né, de uma ousadia, né? Ela é realmente uma profeta do Senhor. Eu vejo que ela não tem reservas, né, para ser usada nas mãos de Deus. E entre tantos outros atributos que a senhora tem, pastora, o que mais me impacta, assim, e me enche de forças para exercer principalmente o meu ministério é a sua alegria. Você é muito alegre em toda e qualquer circunstância, apesar de todos os problemas que sempre vão vir, né, no nosso caminho, como esposa, como mãe, como ministra, né, que você é. Você sempre tem um sorriso no rosto, não importa o que esteja acontecendo. Você sempre tem um sorrisão aí no seu rosto lindo para trazer paz, trazer alegria. E eu tenho me inspirado em você. Em muitas outras coisas, mas esse é um dos seus pontos mais fortes que me abençoa muito. E eu quero deixar aqui, né, a palavra, não vou me estender mais não, porque eu quero ouvir, não quero perder essa bênção. E eu gostaria de abrir nessa live te fazendo uma primeira pergunta, né? Quem era a Raquel? Né? Eu já tinha feito essa pergunta para as demais pastoras e eu quero ouvir teu testemunho também. Quem era a Raquel e quem é a Raquel hoje, né? Antes, depois de Mateus, Una e Ju, que são esses filhos preciosos. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Você em especial e todas essas meninas lindas que estão entrando aí, né? Porque eu costumo dizer para elas, né? Agora a gente está começando a ter o contato mais íntimo através da live e É, todas as vezes que elas entram, elas nos abençoam tanto, né, Juliana? Cada uma delas que entra, assim, a gente vê o nominho delas, aí a gente, nossa, o dia que elas faltam, ai, tá faltando, né? Fica uma é tristeza. verdade. Então a gente acostuma, né, com isso. E aí meu agradecimento, né, a você por ter me convidado.
e a todas as meninas que estão entrando aí. Fica nosso agradecimento mesmo a Deus em primeiro lugar e depois por poder estar aqui com vocês. A Raquel, quem era a Raquel antes de ser mãe, né? Porque primeiro eu tive a Una, o Matheus e depois a Juliana, né? A Raquel era, vou dar uma pinceladinha rapidinho de quem eu era no sentido antes de me casar, né? Sou meus pais pastores da Assembleia de Deus, né? Costumamos dizer, nascemos em berço evangélico. É. Diz pastor Luciano que não existe berço evangélico, mas existe sim porque eu nasci. É, eu também. Era nosso linguajar, né? É. E aí eu nasci, né? Me conheci Isaías, aí eu nasci no Brasil para Cristo, e foi de imediato, assim, o carinho dos meus pais para com Isaías, aceitaram ele de prontidão, sabe? Foi um carinho Glória a mesmo, assim, foi algo maravilhoso. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a namorar com Isaías, 17 para 18. Deus, novinha. E quando eu me casei, eu tinha 18 anos. Eu tinha fiz 19 anos dia 23, não, ia fazer dia 23 de maio, agora esse mês, e me casei dia 21 de maio, né? Então eu tinha 19, ia fazer 19 anos, estava já, né, nos dias de fazer 19 anos. Então eu era uma menina muito dedicada na igreja, sempre fui muito dedicada na igreja com os meus pais. Houve uma época com meus 15 anos, 14, 15 anos, assim, eu quis conhecer um pouquinho lá fora, mas pela misericórdia de Deus, não permitiu, né? Foi Deus que me guardou. A vida dos Amém. meus pais, né? A vida dos meus pais que em todo tempo, né? Um exemplo de pais, sabe? Eu tenho um casal de pais, assim, maravilhoso. E sempre nos instruindo, não só a mim, mas a todos os meus irmãos, e aí me casei, né? Sempre me dedicada, me envolvida na obra do Senhor, não me via fora. Eu trabalhava, eu estudava, e assim, finais de semana, minha vida era igreja, entendeu? Ajudava minha mãe, a gente deixava, tinha nossa obrigação, porque cada uma tinha o que fazer dentro de casa, cada uma tinha a sua obrigação. É E isso aí mesmo. eu, né, conheci Isaías, comecei a namorar com ele, me casei, e eu levei essa vida também para o Brasil para Cristo. Essa dedicação que eu tinha na Assembleia de Deus com os irmãos, com os pastores, né, com os meus líderes, eu levei também para o Brasil para Cristo, porque na verdade estava dentro de mim, embutido dentro de mim. Nunca foi um peso, né, pastora? Não, nem um pouco. Era a minha vida, é a minha vida, né? É a minha vida, é muito comum para mim, né? E aí também eu via tudo isso nos meus pais, né? Meu pai é um pastor exemplar, né? No sentido de obediência, dedicação, sabe? De pai, né? De marido, minha mãe, mesma coisa. Minha mãe é uma mulher dedicada à obra do Senhor, ao serviço de Dorcas, né? Minha mãe sempre foi muito dedicada, muito prestativa. E aí eu cresci nesse ambiente, não tinha como eu fazer diferente depois que eu casei. Aí eu estava. Tá tudo bem? Aqui no celular, mas agora voltou. Ah, tá bom. Aí quando eu estava no Brasil para Cristo, né? E também me envolvi bastante com os irmãos. Então, quem eu era lá? Eu já entrei, os irmãos já me convidaram para ser regente do grupo das mulheres, porque na Assembleia de Deus eu era líder do louvor lá. É, no último aniversário do ano passado, né? Você fez um flashback lá, regendo as irmãs. Gente, o que foi aquilo? Foi Relembrando esses tempos, né? muito bom mesmo. E aí, no Brasil para Cristo, os irmãos também me fizeram o convite e eu prontamente aceitei, comecei já a reger as mulheres. Aí depois, o Zé fomos desafiados para ir para a Vila Ré, e lá na Vila Ré também aceitei o desafio de reger o coral, né? Que foi uma bênção também nas nossas vidas. Antes de ser mãe, eu era uma esposa, uma serva de Deus, um membro assim, dedicado ao serviço do Senhor. Isso para mim era um prazer, sabe? Era uma alegria.
estar servindo na igreja. Sempre foi, né? E até hoje, né? É a alegria, a minha alegria é servir a igreja do Senhor. Então não mudou muito a minha vida, sabe? Creio que, assim, antes da vinda dos filhos, eu imagino que a tua dedicação era ainda mais, porque hoje você, depois que vieram os filhos pequenos, adolescentes, você dividia, precisou, né, de um período, né, para dividir esse tempo, né, com atenção com os filhos, né? E não ficou aquele peso, né, no teu coração, né, poderia ter feito mais depois que vieram os filhos, né? Poderia ter feito mais pelo reino. Não, porque isso já era realmente a sua vida, né? Mas interessante, Ju, assim, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca deixei de fazer nada na igreja por causa dos filhos. Eu Olha só. Eu lembro que meu marido, ele, pastor Isaías, ele trabalhava na SKF. E o que, que eu fazia? A gente morava em Arthur Alvim e pastoreávamos Vila Ré. Eu lembro que eu não sabia dirigir, ainda não tinha carta, não tinha habilitação. Eu pegava a Una, né, e o Matheus, pequenininho, nenenzinho, não colocava nem no ônibus, porque o ônibus ele andava um trecho, depois tinha que descer, andar um trecho enorme. Quem conhece a igreja de Vila Ré, vai da Antigo Sul, andar em Atumane e pega desce na Inhatumani e vai direto na Serapião, não sei quantos quilômetros. Teria que descer a mesma coisa. Então, o que, que eu fazia? Eu ia a pé, menina. Levava as crianças, sabe, no carrinho. E até uma das dentro da ministração que Deus nos deu nessa tarde, que eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês, que nunca, nunca, meus filhos foram empecilho para eu continuar fazendo o que eu fazia na igreja. Logicamente que tinha horários, né? A gente tinha uma rotina diferente, mas assim, a minha dedicação na igreja continua. Hoje eu entendo, nossa, eu era meio louca, sabe? Continua meio louquinha. Mas assim, mesmo crescer dentro da igreja, comigo, com Isaías, na estrada, sabe? Para cima e para baixo. Então foi assim uma bênção mesmo. E quando alguma mulher fala assim, ai, agora eu vou ter bebê, minhas filhas, né? A Juliana, ai, mãe, como que eu vou pastorear uma igreja com duas crianças pequenas? Eu falei, qual o problema? Você acha que Deus não é Deus? Que Deus não sabia que você tem dois filhos? Você acha que Deus se engana? Deus comete algum equívoco? Ah, não, peraí, não é o tempo da Juliana? Não é isso. É o tempo de Deus. E as coisas que acontecem aqui na Terra não pode impedir o que Deus tem para fazer, sabe? Então, é nisso que eu creio, é nisso que eu ministro para os meus filhos, ministro para minha filha Una, né? Agora assumiu a liderança das mulheres no Jacuí. E agora, mãe, estou grávida. E agora? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Continua a mesma coisa. Precisar da mãe, a mãe está aqui para te ajudar, precisa de alguma coisa, estou aqui para te ajudar. Mas a obrigação, a responsabilidade continua sendo sua. Enquanto nós temos força, minha filha, você vê aí no carnaval, Juliana, as mulheres levam seus filhos no cangote e fica a noite inteira dançando na chuva, e essas crianças não pegam gripe. Pois E a gente é. E a gente fica, não vou levar para a igreja porque ou tá sol, ou tá frio, ou tá chovendo, entendeu? E aí a gente fica com essa dificuldade. Então, essa experiência que eu tive no Senhor antes de ser assim, foi maravilhosa, que eu aprendi muito, eu amadureci muito com isso. E eu via minha mãe, meu pai. Minha mãe, nós éramos em 7, menos o Baruque, porque o Baruque, quando nasceu, ele já era tudo adolescente, né? Por isso que ele é o rapinha da panela. O Baruque é o rapinha da panela. Então, mas minha mãe, a gente sentava na igreja assim, a Assembleia de Deus, você sabe como que era rígida, né? Os filhos tudo Sim. lado, sentava tudo do lado, sabe? E era uma coisa fantástica, assim. Então eu aprendi, eu ouvi, eu tive essa lição, né? Eu não podia errar nesse sentido, você entendeu? Então, Essa é a oportunidade de realmente você passar esse bastão, passar essa responsabilidade, essa visão de vida para eles, né? Porque sim, você fala assim de uma forma tão natural, não, a obra de Deus é a minha vida. E é, como ensinar para eles que a obra é a vida deles, se não for dessa maneira, né? é no seu dia a dia mesmo, entendeu? Então, a minha vida foi muito boa antes dos meninos e, logicamente, depois que eles nasceram, só melhor. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus, pastor. E como de todas as. Imagino que a senhora teve diversas experiências, né? Imagino que foram inúmeras, né? Que a senhora teve com cada um, né?
cada um, a gente vem meditando nisso ao longo da semana, que cada filho é de um jeito, cada filho tem um temperamento, tem um jeito, não importa, mesmo que se crie do mesmo jeito, né? Cada um deles tem uma personalidade diferente, mas tenho certeza, né? E já conheço alguns dos teus testemunhos, mas algumas das meninas que estão aqui talvez ainda não conheça, né? Quais as experiências assim mais marcantes que a senhora teve com Deus através da criação dos seus filhos? Tá. Assim, como você falou, né? Cada um tem a sua peculiaridade, né? É maravilhoso saber disso. Eles são individuais, né? Nasceram na mesma placenta, né? No mesmo útero, mas mesma placenta não, cada um tem a sua placenta. Mas cada um é um indivíduo, né? Eles têm a sua natureza peculiar deles. E a Una é interessante porque a Una, ela me ensinou a ser mãe, sabe? Da primeira filha, nunca tinha. Eu tive a Una com 20 anos. E eu casei com 19, com 20 anos, quase um ano depois eu me engravidei. E aí eu tive a Una já no final, né? Em novembro, engravidei em março e tive a Una em novembro, né? Ainda estava com 20 anos, né? Então, foi uma experiência assim, porque eu era muito nova, né? Mas a Una é uma menina tão meiga. A Una não era, sabe, aquela criança chorona. Não, a Una era muito boazinha. Então, a experiência que eu tive com a Una foi que Deus me ensinando, Deus teve toda a paciência comigo, ensinando a ser mãe, sabe? Eu tive a minha sogra que morava do lado, a minha mãe sempre que podia me ajudava, mas minha mãe ainda tinha meus irmãos pequenos ainda, né? O Baruque tinha, quando eu casei, o Baruque tinha em torno de 6, 7 anos. Não vou contar a idade então que eu tenho. Mas eu tinha crianças pequenas, não dava para ela largar tudo e ficar comigo, mas sempre que podia ia lá, ela, meu pai, né, com o maior carinho. Primeira neta, minha Una foi a primeira neta, né, do lado da minha família, né? Então, Ai, que delícia! foi a primeira neta, ela é a paparicadinha dos tios, né? Ai, Meu pai, da minha mãe. Então, assim, a experiência que eu tenho com a Una é maravilhosa nesse sentido de bondade, sabe? De zelo, carinhosa até o dia de hoje, preocupada, né? Zelosa com tudo. O Matheus já tive uma experiência diferente no sentido da área da saúde, né? O Matheus, ele, com um mês, o Matheus convulsionou. E eu não sabia, eu tinha os meus 22 anos, né, por aí, eu não sabia nem que era aquela receita azul, de repente o médico, eu não sabia nem o que era convulsão, vou ser sincera. E quando eu vi os olhos do Matheus virando assim, né, totalmente convulsionando, e febre alta, nós corremos para Santa Marcelina, ali em Itaquera, e chegando ali no hospital, os médicos já pegaram o Matheus, estava frio, porque nasceu no mês de abril, na época abril era muito frio. Agora já misturou um pouquinho as estações, né? um Mas pouquinho. abril era muito frio. Aí pegou o Matheus, né, do jeito que ele estava, tirou a roupa dele, eu assim, meu Deus, como assim, né? Tinha que ir de um prédio para o outro, tinha que passar para fazer exame, e pegou o Matheus do jeito que estava, colocou só uma mantinha em cima, e eu, aí ele vai ficar doente. Ele falou, não, mãe, agora vamos resolver essa situação do Matheus. Depois a gente resolve essa situação. E aí ele me explicou que o Matheus tinha convulsionado, fez tirou o líquido da coluna, né, para saber se era meningite. E não foi nada, não era meningite, não era nada. E aí eles me pediram para que eu fizesse um acompanhamento, né? E graças a Deus, na época a gente tinha convênio, o Zé estava trabalhando na SKF, nós tínhamos convênio. Aí nós fomos no convênio, tudo. E o médico falou, receitou o Cardenal. Quando ele receitou aquela receita azul, eu não sabia nem que era aquela receita azul, né? Aí quando eu olho para aquilo, eu falei, doutor, mas por que eu tenho que dar esse remédio? Aí ele falou assim, se você não der esse remédio para o teu filho, ele vai ter uma dificuldade enorme na vida, de assimilar, de guardar fatos históricos, porque a convulsão, ele foi me explicar, que a convulsão é um curto-circuito que dá no cérebro e aí a pessoa convulsiona. E aí, eu nova, né, novinha de tudo, eu, na hora, assim, sabe, com a experiência no Senhor, já tendo um pouco mais de experiência com Deus, sabe? Uma intimidade maior ainda com Deus. Eu olhei para o meu marido e falamos assim: nós não vamos dar esse remédio para ele. E nós não demos aquele remédio, foi por fé, sabe? E aproveitando até que tem outras mulheres me ouvindo,
Ali foi uma experiência particular. Não sou contra remédio, porque em outros momentos eu tomei remédio, precisei passar por cirurgia, precisei fazer tratamentos, mas naquele momento específico era Deus ali falando comigo e com meu marido. Portanto, é que houve concordância e nós não demos remédio para ele. Passou-se um tempo, nós fomos para a cidade de Marília, para você ver. Fomos para a cidade de Marília, o Matheus começou a estudar lá, começou a... E um dia, um certo dia, Juliana e meninas, a gente estava... antigamente tinha que chamavam os pais para participar do final do ano, né, de reuniões, para ler o boletim, lia para todo mundo, para a classe toda ver, os pais, né, de modo geral. E aí, quando chegou na parte do Matheus, a professora falou assim, mãe, eu não sei o que é isso. Esse menino é exemplar. Ele guarda tudo. Ele guarda os pontos históricos. Quando eu penso que ele ainda vai começar, ele já terminou. Ele é muito rápido. E ela começou a elogiar o Matheus. E eu lembro como se fosse hoje. Naquela hora eu fui impulsionada pelo Espírito Santo. E eu pedi a palavra, levantei a mão, posso compartilhar? Aí ela falou, pois não. Eu falei assim, olha, o que a senhora está me falando está glorificando o Deus que eu sirvo. Porque o Mateus era uma criança que tomava o cardenal. E naquele momento, eu sempre friso isso, Deus nos levou a não dar remédio. Não significa que o Mateus não tenha tomado outras vezes, mas naquele momento, Deus não permitiu dar remédio para o Mateus. E o médico disse que se eu não desse o remédio, o Mateus teria dificuldade para assimilar, entender, compreender as coisas, porque ele tinha que retomar novamente a trajetória do cérebro dele. E o que eu só estava falando só está glorificando meu Deus. E aí, naquele momento, tinha algumas mães que eram crentes, e glória a Deus, e as demais não viram, e eu pude glorificar a Jesus diante de todas as mães. Então, é uma experiência maravilhosa. Aí, passando-se algum tempo, ainda dentro do Mateus, o Mateus começou a ter febre lá em Marília. E Isaías, a Juliana era recém-nascida, né? E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? Isaías falou, deixa que eu levo ele, mas não podia levar a Juliana porque estava frio. Deixa que eu levo ele. E eu falei, como que você vai levar ele? E eu vou ficar com o meu coração aqui apertado. Aí dei mamar para a Juliana. Deixei a Juliana quietinha com Isaías. Nessa época eu já estava habilitada. Peguei o Matheus, coloquei o Matheus dentro do carro, levei para o pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, ele estava com 39 de febre. Eu fiquei apaixonada, porque o médico lá, quando ele tinha um mês de vida, falou que o Matheus não podia chegar a 37,5, porque ele já convulsionava. Então, toma cuidado, tem que vigiar o tempo todo, seu filho tem que ficar guardado o tempo todo. E aí, Nossa, nessa hora passa tudo na cabeça, né? Retomou tudo. E eu fiquei, meu Deus, 38, meu Jesus amado, né? Comecei a ter uma misericórdia de Deus. E aquele médico aí medicou ele, daqui a pouco ele passou a febre e falou assim, mãe, a senhora quer ficar aqui ou só quer voltar amanhã cedo com o seu filho para pegar o resultado do exame? Eu falei, não, então a gente vai para casa, amanhã cedinho estamos aqui. Aí fomos para casa de madrugada, quando foi umas 7 horas da manhã, estávamos de volta. Juliana e meninas, os médicos não conseguiram pegar nada constou nos exames. E quando eu voltava para casa, eu falava, Senhor, não tinha nada nos exames, por que isso? Sabe a voz audível do Senhor, assim, bem forte, fala assim, eu sou o Deus que cuido dos seus filhos. Eu não falei que eu curava o Mateus? Ele chegou a 39 e não convulsionou. Deus então, é fiel. Deus mostrando, naquele momento eu senti tanta presença de Deus. E esse testemunho, ele é falado dentro da minha casa. Para os meus filhos saber que Deus é Deus. E outros testemunhos de dor de ouvido. Falavam, vamos orar, olha, papai está orando agora, papai está ministrando a palavra, vamos orar agora, Deus vai curar seu ouvido. E na hora, o Mateus era curado do ouvido. Então foi muito poderoso sobre a vida do Mateus. Da Juliana, a experiência, eu tenho várias experiências na vida da Juliana, né? De palavras proféticas, como acredito que a maioria sabe que eu fui líder das mulheres no estado de São Paulo, e meus filhos andavam muito comigo, né? Todos eles. Então, sempre havia uma palavra profética sobre a vida da Una, sobre a vida do Mateus, sobre a vida da Juliana. Mas, a parte isso, né, que sempre houve, mas houve um dia da Juliana, a Juliana tinha 2 anos e pouco. E eu lembro que eu vim para o casamento da minha irmã, morávamos ainda em Marília, eu vim para o casamento da minha irmã Ruth, ali na cidade americana. E eu lembro que a gente estava muito cansado, né? Todos os filhos na casa do meu pai, da minha mãe. E aí nós arrumamos um lugar lá para eles deitarem. E eu estava muito cansada.
e eu não coloquei a fralda na Juliana. Quando eu acordo de manhã, eu ponho a mão assim, sabe quando mãe, né, instinto materno, assim, põe a mão assim, meu Deus, a Juliana mijou, a Juliana não coloquei a fralda, ela fez mais estrago. Eu pus a mão assim na Juliana, a Juliana sequinha. Aí eu falei assim, nossa, Ju, você não fez xixi na cama, Ju. A Ju falou assim, mãe, o anjo do Senhor veio até a mim essa noite e falou assim, Juliana, eu sou Deus de todas as coisas. Foi assim, e daquele dia em diante a Juliana não urinou mais na cama. Então você entende que é uma experiência assim. Quando eu estava ouvindo a Ruth falar da experiência que ela teve com o Pedrinho, que o Pedrinho sonhou com Jesus, que Sim, mais poderoso do que isso? isso é Nossos filhos têm tremendo. experiência com Deus. Então, meus filhos, eu posso continuar falando sobre as experiências que Deus permite a gente ter, é maravilhoso. E tudo isso é fruto, né? Deus, ele encontra esses caminhos, né? Através dos caminhos que nós mesmos, como mães, abrimos, né? Sim, Porque a mãe, como autoridade sobre os filhos, é ela, né, que abre esses caminhos, essas oportunidades, né? Ela precisa conduzir os filhos para essas experiências, né? verdade. É uma experiência maravilhosa e a gente precisa permitir que nossos filhos passem por essas experiências, né? E eles É reconhecerem também que Deus é Deus. Então, isso é maravilhoso. Amém. Nós não podemos privar, né, os nossos filhos. E é muito. E aí eu vejo assim, eu não sei se. Aí eu vou até abrir um pouco o meu coração para a pastora, porque aqui no, diante das irmãs, né, das nossas amadas que aqui estão, é sempre um desafio aconselhar, né, muitas mães, né, diante dos medos, dos receios, né, de privar, de expor o filho e de doenças e de, né, possíveis problemas, né, de expor a chuva, o sol, essas coisas, né? Sempre vai ter um impedimento, né? Sim. E a gente aconselha, né, com todo amor, né? A gente aconselha com todo carinho, com muita graça, né? Só pela misericórdia de Deus. Mas é algo tão particular, infelizmente é uma decisão que é ela que vai tomar, né? Sim. Mas privar os nossos filhos de experiências com Deus, né? A gente paga um preço depois, né? E é um preço alto, né? E é tão É, pri- importante nós trabalharmos isso nos nossos filhos, ainda mais né, na idade, né, que eles tiveram essas experiências. Olha só, para vocês verem, meninos que estão aqui nos assistindo, acompanhando, que principalmente os primeiros anos de vida, que são os formadores de caráter, né? São os anos que mais as mães se ausentam, né? Que mais as mães deixam ministério, deixam os cultos, privam os filhos de momentos com Deus que depois, mais tarde, eles não vão ter interesse, né? é Eu verdade. creio que a senhora enfrenta isso também como pastora, né? E quando a gente age assim, é imprudentemente, né? Porque a gente não permite nossos filhos crescerem, se tornam o corpo, né? Adulto, mas a mente de criança, né? É muito complicado isso. Porque eles vão constituir famílias, né? E para constituir famílias sadias, eles precisam estar com a mente, acompanhar o crescimento do corpo, porque não é só o corpo, né? É a mente que é mais importante. Então, as experiências servem para isso. Eu louvo a Deus. É interessante que falar sobre experiência, né? Quando ontem eu ministrei sobre a graça de Deus aqui na live, e quando Paulo fala, né, que quando fala para Jesus, tira a espinho da minha carne, né? Tira, por favor, isso que tá me doendo, tá me machucando, enfim. Aí Jesus olha para ele e fala assim, a minha graça te basta. E aí Paulo teve, né, o discernimento de falar, eu me alegro com essa decisão que o Senhor deu. Eu me alegro na minha pobreza, nas injúrias. Eu começo a me alegrar, porque Paulo entendeu o mistério do crescimento, né? Que mesmo no meio do sofrimento, que vai ter a vida bem-sucedida, né? De um crescimento saudável. Então, é mais ou menos o conto daquela história de que a borboleta, né? Que a gente quer ensinar a borboleta a voar, quer tirar do
com toda a força, arrancar as asas dela para que ela se solte, liberar as asas dela. Não, ela tem que fazer força, ela tem que sentir dor, as unhas dela vai doer, vai machucar, ela precisa sentir a dor e voar sozinha. Voar sozinha, né? Mas primeiro ela precisa sentir a dor. Antes de voar, tem que sentir dor. E nossos filhos, muitas vezes, como mães, eu falo por mim, eu não quero ver meus filhos sentindo dor. E agora meus netos ainda, por isso que vó estraga. Porque vó não quer. É... Sentindo dor, imagine, né? Vó não quer mesmo saber que seus netos estão sentindo dor. Mas a dor faz parte do crescimento. Porque precisa. Porque cada vez que está fazendo força para romper a casca, né? Ela está crescendo, está se tornando, né? Forte, viril, né? Para o voo, porque senão não vai ter força para alavancar o voo, né? E nós precisamos aprender a isso. Ensinar, sim, nossos filhos a impulsioná-los, sim, a ir, ensiná-los, mas não arrancar a casca por nós mesmos. Eles precisam ter essa experiência com Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vi que a Cléia Fernandes de Marília está aqui, né? Ela está aqui assistindo. Ela confirmando aqui na época também dessa época, né? Que as crianças eram pequenininhas mesmo. Né? A Cléia fazia parte da juventude lá de Marília, né? Quando esteve lá com a gente, e depois casou com o pastor Luciano. Hoje são pastores, pessoas maravilhosas, povo de Deus. Que bênção. Pastor Mateus está aqui também, está ouvindo aqui o testemunho que foi dado dele. Pastor Mateus. Ele sabe desse testemunho. Viva esse testemunho dentro de casa. E, pastora, a senhora teve algumas experiências também assim com os filhos, assim como na sua juventude você se distanciou um pouquinho, queria conhecer um pouco, foi uma fase pela misericórdia de Deus rápida, né? Deus não permitiu que a senhora ficasse distante na sua juventude. E houve também uma época também na vida dos seus filhos, né? Que palavra você tem a dizer para essas mães também? E aí, depois a senhora tem também a liberdade de ministrar algo que esteja aí no teu coração. Mas eu gostaria que também fosse falado, né, para as irmãs aqui presentes que talvez tenham filhos, né, que infelizmente estejam aí longe da presença de Deus. Que palavra a senhora tem para dar, né, ao coração delas? A palavra principal, a chave é: não desista do teu filho. Não desista, nunca. Pode parecer loucura, mas não desista. Os seus filhos podem estar lá longe, né? Você não sabe nem o paradeiro dele, mas tem que ter certeza de uma coisa, de que aquilo que você ministrou um dia que você ministrou no coração deles, está gravado lá. E aonde eles estiverem, fazer com que eles lembrem disso. Hoje eu fico vendo, quando eu compartilho alguma coisa assim, as minhas filhas começam a falar onde elas andavam. Esses dias, do nada, elas começaram a falar de um episódio que aconteceu na vida delas. E eu não sabia onde elas estavam. Por que aconteceu? Meus filhos, houve uma época que começou a distanciar-se do Senhor. Se envolver com escola, com amigos da faculdade. Eu sou nada contra amigos da faculdade, não. Porque eu acho que precisa ter amigos na faculdade, porque alguém tem que falar de Jesus para eles. Né? Tem que ter amigos na faculdade. Porém, não se envolver na vida deles. Né? Não, de vez em trazer eles para a igreja, se envolver, né? E por lá de lá. E meus filhos, infelizmente, eles viveram esse momento porque, na verdade, era um momento que eu estava passando uma transição muito difícil na minha vida. E com o meu marido. Nós dois estávamos passando uma transição muito difícil. E aí, nessa oportunidade, meus filhos se ausentaram do Senhor. Então, eu em nenhum momento eu tenho coragem de falar que Deus não cuidou dos meus filhos. Nenhum momento eu tenho coragem de falar para Jesus, Jesus, por que o Senhor permitiu? Porque foi através de uma desobediência minha, de uma situação dentro da minha casa que aconteceu. Eu já compartilhei isso várias vezes. Um dia eu dou o meu testemunho pessoal, mas já compartilhei isso e a maioria dos irmãos já sabe. Mas, assim, através dessa situação, eu vou começando a ver os meus filhos se distanciando. E um dia o Espírito Santo falou, até quando você vai ficar assim?
E eu via meus filhos, eu não estava longe do caminho do Senhor, mas eu estava arredia de trabalhos, de evidências na igreja. E aí eu lembro que eu via meus filhos, minhas filhas saindo para ir aniversário, 11 horas, 10 e meia da noite, né? Eu falei, mas como assim? Onde vocês vão, mãe? Festa é assim, mãe, de aniversário de faculdade, começa meia-noite, mas essa hora é a hora de vocês estarem voltando. Não foi nenhuma, nem duas, nem um, nem 2 meses, foram alguns meses nessa situação. Vendo meus filhos se distanciar do Senhor, se afastar do Senhor. Mas houve um dia que o Espírito Santo falou, até onde? Até quando você vai esperar? Até onde você vai o limite de você ver os seus filhos se afastando do Senhor? E naquele momento eu pedi perdão a Deus, chamei minha família, pedi perdão para o meu marido, pedi perdão para os meus filhos e nós retornamos. Mas meus filhos ainda continuavam distante do Senhor. Mas teve uma coisa muito interessante, que eu lembro de um dia que eu estava na janela da minha casa, ali no Alto Pedroso, e nós morávamos em frente a uma praça, e eu estava na janela da minha casa, debruçada na janela da minha casa, aonde a Juliana não estava. Nesse momento, o Mateus já tinha voltado, o Mateus já estava ajudando o pai na igreja, e a Juliana e a Una não. E eu lembro que eu comecei a orar. Deus, aonde está minha filha? Onde estão as minhas filhas? Senhor, aonde estão? Elas saíam com as amigas, o carro cheio de amigas. E eu comecei a orar, esse momento muito forte na minha vida. Falei, Senhor, aonde estão minhas filhas, Senhor? Traga minhas filhas de volta, Senhor, que a tua palavra, Senhor, incendeie o coração da minha filha, das minhas filhas, aonde elas estiverem. E o Espírito Santo naquela hora me fez lembrar dos momentos de quando eles eram crianças, que eu ministrava a palavra de Deus para eles, que a gente fazia culto, que a Una cantava pinga, 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 chuva no telhado, e ela cantava essa canção, esse corinho, sobre o poder de Deus, sobre a autoridade de Deus, e o Espírito Santo me levou a lembrar desses momentos que eles eram crianças, eu me dediquei para eles, né? Eu lembro, falei, Senhor, quantas e quantas vezes eu deixei alguma coisa minha particular, minha de fazer, de estar com a minha família, para estar junto com o meu marido na tua obra, no serviço do reino. Senhor, eu estava junto com ele, estava com meus filhos. Senhor, lembra-se de mim nesse momento. Eu comecei a clamar a misericórdia de Deus naquele momento, e de repente o Espírito Santo foi acalmando o meu coração, tranquilizando o meu coração, aliviando o meu coração, porque foi obra do Espírito Santo. Até o momento que eu achava que eu podia falar e as coisas iriam resolver, nada se resolvia. Mas quando eu entendi que eu tinha que fazer, sabe aquela palavra que faz assim, ó, traga à minha memória aquilo que me traz esperança? Foi exatamente isso. Veio na minha memória tudo aquilo que nós passamos como família e podia me trazer esperança para o dia de amanhã. E aí eu lembro disso, o Espírito Santo começou a compartilhar, eu comecei a me alegrar no Senhor, já era de madrugada, né? Meu marido estava dormindo e eu com a janela aberta, olhando minhas filhas, que horário que elas iam chegar, e de repente eu vi minhas filhas chegando, e eu orei, agradeci a Deus, elas entraram, não falei nada, fui deitar. No outro dia eu levantei uma mulher diferente. Por quê? O Espírito Santo tinha falado comigo que era ele que fazia a obra. E que tudo aquilo que eu compartilhava com eles, que meu marido compartilhava, as mensagens que eles ouviam na igreja, na escola bíblica dominical, estavam lá dentro. E o Espírito Santo fez eu entender que no momento certo, o Espírito Santo ia falar com eles. E passou-se se eu contar para você qual tempo que passou, eu não sei dizer. Eu só sei dizer uma coisa, que eu comecei a ver um milagre de Deus na vida dos meus filhos. Quando uma chamada aqui de telefone, o Mateus estava bastante envolvida com as coisas do Senhor, já com o pai, e me instaram a voltar para a casa do Senhor. E um dia, do nada, assim, a Juliana falou, mãe, vem ver minhas amigas aqui no carro, nós vamos sair. Isso era o quê? Umas 11 e pouca da noite, quase meia-noite. Ai, meu Deus do céu. Senhor, tem misericórdia dessas amigas da Juliana, meu Deus do céu, amiga da Una, oh meu Deus. Comecei a clamar misericórdia de Deus, e quando eu desci a escada e fui até a garagem, eu vi que ela tinha entrado com o carro cheio, e quando eu entro lá, um monte de irmãs,
Entre elas estava a Neuzinha, né, nossa intercessora, a Neuzinha ali, e a Neuzinha, sabe para onde elas estavam indo? Não para a balada, não. Elas estavam indo para o monte orar. Oh, Uma coisa Jesus. assim, sabe? Eu lembro que a Neuzinha fez parte desse momento de intercessão. A Neuzinha participou da minha vida, ela ia se dar médico, o tempo todo, sabe? Intercedendo por mim, intercedendo pela minha família. Não me deixou nem sequer um momento. Foram amigas de oração mesmo. A Neuzinha falou, Neuzinha, toma, pega meus filhos, adote meus filhos. E elas começaram a orar, pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dos meus filhos. E um dia eu vejo a Juliana não indo mais para baladas, mas indo orar no monte. E daquele dia em diante eu só vejo só as bênçãos de Deus fluir na minha casa. Foi algo maravilhoso. Então, o que eu deixo para você, mãe, é não desista do teu filho. Não permita ninguém olhar para você e falar, teu filho não tem jeito. Não é verdade. Tem aqui uma mulher, não com orgulho, não com soberba, mas no Senhor, através de Deus, eu digo para você, tem jeito sim. Hoje eu vejo meus filhos são falhos, todos eles. A começar comigo e com o pai. Todos nós somos falhos, mas somos tementes a Deus. Somos uma família que ama Jesus, que ama os irmãos. Isso não tem preço, isso é maravilhoso. Amém? E a palavra que Deus compartilhou no meu coração, eu vou falar bem rapidinho aqui, porque eu quero deixar com vocês 11 profecias bíblicas para a sua família. Que você guarde essas profecias. Talvez não vai dar para eu falar, comentar todas, mas eu quero compartilhar isso com você. Porque é maravilhoso saber que Deus, Ele é tão bondoso, Juliana. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele deixou o manual dele direitinho para a gente que é mãe, que tem nossos filhos, que a gente entender que nós não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa vida. Então, não poupe os seus filhos de experiência, permite que eles passem por essas experiências. Mas olha lá, primeiro versículo, que é conhecido de todo mundo, Salmo 127, versículo 3. Meus filhos são herança do Senhor. Quem recebe uma herança e deixa outros cuidarem? Como? Eu recebi uma herança. Deixa para lá, não vou olhar, não vou cuidar, não vou zelar. Sou um louco, um nesto que vai fazer isso. Mas nós, como mulheres de Deus, apropriamos dessa palavra e falamos, meus filhos são herança do Senhor. Se muitas vezes pode não estar acontecendo do jeito que a gente quer, não está andando do jeito que a gente quer que ele ande, mas profetiza, não permita que ninguém fale o contrário. Essa não é uma palavra minha, não é uma frase de um pensador, mas é a palavra de Deus. Meus filhos são herança do Senhor. E olha só o que diz também em Isaías 54, versículo 13. Meus filhos serão discípulos do Senhor. Vou repetir, hein? Meus filhos serão discípulos do Senhor. Não serão discípulos de vício, não. Não serão. Meus filhos serão discípulos do Senhor. Muitas vezes eu fico pensando assim, ou uma irmã nossa pode estar pensando assim, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei orar em público. Muitas vezes nós achamos que é isso que faz o ministério de uma pessoa. Não é. Nós temos um chamado, nós somos mães, temos chamado de discipular nossos filhos, de fazer com que essa palavra venha realmente concretizar no coração, na mente dos meus filhos. Meus filhos, vocês são discípulos do Senhor. Pode eles olhar para você e falar assim, mas eu não quero seguir a tua religião. Você olha para ele e fala, mas Deus já falou comigo que você é discípulo do Senhor? É uma profecia, pronto, acabou. Terceiro, Joel 2:28. Meus filhos serão profetas do Senhor. Sabe o que é isso? Meus filhos serão profetas do Senhor, porque meus filhos terão sempre na sua boca palavras de bênção, palavras de autoridade, aonde eles estiverem, estará acompanhando na mente, na boca, no coração, na atitude dos nossos filhos, como um profeta. Profeta tem autoridade, e eu falo isso, que eu vejo autoridade até nos meus netos. Um tem autoridade sobre a vida do outro. São tudo líderes. Meus netos são tudo líderes. Um quer mandar no outro. Ô, Glória. O maior líder ali é a Malu. A Malu que é... Mas é a palavra. Eles são profetas do Senhor. Nós paramos aqui. Não terei filhos para vergonha, nem tristeza, mas para paz e alegria. Está lá em Isaías 65, 23.
É nisso que nós cremos, é nisso que nós seguimos avante. Nossos filhos não serão vergonha. E se porventura está passando algum problema no seu filho, de caráter, alguma situação que te trouxe tristeza, não fica com vergonha, não, levanta a tua cabeça, porque a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida não fica resumida enquanto nossos filhos são pequenos. Porque nós parecemos, quando são pequenos, são tão fáceis de criar, de cuidar. Manda, ele vai, volta, ele volta, faz, ele faz. E depois que está grande, nossos filhos começam a nos envergonhar. Eu lembro de uma vez que teve uma irmã que fez um aniversário de 15 anos dos seus filhos e não quiseram minhas filhas no aniversário, porque achou que elas iriam trazer mau exemplo. Naquele dia, trouxe uma tristeza no meu coração com aquela atitude, mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu olhei para minhas filhas, eu falei assim, minhas filhas são do Senhor Jesus. Amém. Pode as pessoas terem vergonha dos meus filhos, mas os meus filhos são do Senhor Jesus, porque eu sei quem são os meus filhos. Olha aqui, não é porque é filha de Raquel, filho de Isaías, é porque a palavra me dá essa segurança. É a palavra que me dá essa segurança. Então não fique com vergonha dos seus filhos, não. Não fique com vergonha da tua família, não. Eles são do Senhor, é promessa de Deus. E olha só, em Êxodo, no capítulo 10, versículo 9. E olha só, hein? Olha. E eu acho que agora vai dar para eu ler os 11 pontos, hein, Juliana? Deus transforma maldição em bênção. Olha, eu costumo dizer, não dê o microfone na mão de uma mulher, porque ela vai falar muito. No Êxodo, capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó, irei conquistar a terra que o Senhor me deu. Olha aí agora que vem o segredo. E levarei os meus filhos. Significa Aleluia! Que está sozinho. Oh, que prazer teria eu e Isaías. Estamos glorificando, exaltando, amando a Jesus, louvando a Jesus e meus filhos longe do Senhor. Não, há uma palavra profética sobre a vida dos meus filhos. Eu irei conquistar a terra que o Senhor me deu e levarei os meus filhos, porque aonde eu pisar, os meus filhos pisarão. Esse negócio, aí sim tem uma coisa muito importante, porque muitas vezes nós não queremos ter trabalho, Juliana. Pastor Elias, aí, amém. Até meia-noite é hoje, amém. Você vai embora. Então, opa. Mas, ó, muitas vezes nós não queremos ter trabalho, sabe? Não, levar meus filhos para a igreja. Vou levar na casa da minha mãe, vou deixar lá com a avó, vou deixar com o tio. Você está em casa hoje? Posso passar e deixar meus filhos porque eu vou para a igreja? Não. Os filhos têm que ir junto com os pais para a igreja. Existem as situações, existe momento que nossos filhos não estão bem, estão doentes, estão gripados, com febre, alguma coisa. Sim, há um momento, há um porquê. Por que você vai ficar na casa da vovó hoje, meu filho? Porque está com febre. Você vai ficar hoje na casa da vovó, que a mamãe tem um compromisso, mas você está indo lá hoje porque tem um motivo. Mas não porque o pai quer ficar na igreja, eu não consigo adorar a Jesus com meus filhos. Como assim? Se ele chorar, levanta, vai lá atrás um pouquinho com ele, sai um pouquinho com ele, leva uma coisinha para comer. Não tem problema, muitas vezes a gente quer ser tão santo, sabe? E a gente começa a falar, não, na igreja não pode isso, na igreja não pode aquilo. Como assim? Não pode? Como? O importante é meus filhos estar no mesmo ambiente, ouvindo a palavra que eu estou ouvindo. Isso é muito importante. Se não for no templo, se já tem idade para ir para a escolinha, vai para a escolinha. Se ele não tiver ainda acostumado a ir na escolinha, não force. Vai devagar, vai devagarzinho. Aos poucos, vai embutindo ele na escolinha. Não vamos agredir, não vamos estuprar nossos filhos, porque muita gente faz isso, né? Então, isso é muito importante. Mas eu preciso entender que essa profecia é para a minha vida, é para a tua vida. E irei conquistar, sim, mas os meus filhos estarão comigo. Meus filhos estarão conquistando comigo. E eu estou vivendo esse momento maravilhoso de conquistarmos realmente com os nossos filhos. Que coisa poderosa é conquistarmos. Esdras, no capítulo 8, versículo 21. Isso aí daria um estudo mais aprofundado, tá? Essa parte aqui de Êxodo é muito poderoso, é muito poderoso. Mas vamos pular para o outro.
Esdras, no capítulo 8, versículo 21, diz assim: oferecemos a Deus jejum e oração, e receberemos caminhos retos para nós e para os nossos filhos. Ou seja, o que precisamos ter? Qual atitude precisamos ter? Sermos mulheres com propósitos, sabe? Ensinar os nossos filhos que nós temos propósitos, nós temos algo. Não é, nossa vida não é por um acaso. Né? Preciso ter, quando fala jejum e oração, oferecemos a Deus jejum e oração, ensinamos nossos filhos a importância disso. Eu li esses dias, faz um tempinho já, né, alguns meses atrás, eu estava brincando no playground com um dos netos, que agora eu não lembro qual dos cinco. É um monte já, eita, glória a Deus. Eu estava brincando com eles lá no playground no prédio, e aí tinha dois menininhos, uma menina já maior, de 9 anos, e um menino de 5 anos. Aí ela falou assim, tia, eu ia subir com as crianças, aí eu falei, você não vai subir? Ela falou, não, tia, eu tenho que ficar aqui até pelo menos até 6 horas. Mas por quê? Não, é porque eu estou no jejum, eu estou jejuando e eu preciso ficar agora. Meu irmão, ele jejuma até 2 horas. Eu já estou na fase de jejuar até as 6. E eles são são árabes, né? E eu fiquei, meu Deus, olha só, nós ficamos com dó dos nossos filhos, né? A gente jejua, a gente nem fala para os nossos filhos que nós estamos jejuando, não ensinamos a estudar, é uma parte da religião, religiosidade. Não quero entrar nesse detalhe. Mas eu fiquei assim, a gente esconde tantas coisas, esconde assim, não é proposital, mas muitas vezes, até mesmo inconscientemente falando, nós não falamos tudo para os nossos filhos, sabe? Do que nós vivemos, das experiências que a gente tem. Então, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós temos propósitos, que nós temos um alvo, como família, unir nossos filhos, falar, olha, vamos orar, olha, papai e mamãe vamos jejuar, vamos fazer isso, isso, isso. Eu lembro de uma experiência de um primo meu, que ele falava que quando minha prima ia, ele falava, papai, eu não quero chupar bala. Olha, é uma coisa tão simples, mas, puxa vida, vai impregnando, vai colocando, vai embutindo, vai encucando a palavra, né, no coração. Eles vão entender por si só, eles são inteligentes. Se tem uma pessoa inteligente, são aqueles pequenininhos. São muito inteligentes. Então, nós precisamos ter propósito. Em Lamentação, no capítulo 2, versículo 19, eu já estou no 7º, tá? Estou chegando lá. O clamor dos corações dos pais diante da face de Deus mudará a história dos seus filhos. Nossos filhos terão suas histórias mudadas. Terão suas histórias alteradas. Eu não posso me conformar. Meu filho decidiu ter um outro comportamento, ter uma outra atitude. Meu filho é assim mesmo, tem jeito. Não tem jeito sim, dobra o teu joelho, vai orar, vai levantar um clamor e mostra para o teu filho que você está orando. Mãe, eu vou fazer isso. Amém, meu filho, estou orando por você. Não precisa falar muita coisa, porque a nossa fala não muda nada. Nossa fala não muda, só irrita nossos filhos. Quanto mais nós falamos, mais vai irritar nossos filhos. Mas, olha só, o clamor dos... Oi? É verdade, a gente fala agora, demais, né? Agora, o clamor dos corações dos pais diante de Deus mudará a história dos seus filhos. Nossos filhos terão sua história mudada. E eu digo isso, eu já compartilhei aqui o testemunho dos meus filhos. E eu continuo orando por eles, não é porque eles estão casados, estão nos seus lares, pastoreando, cuidando, que eu... Não, meu filho, oração, hein? Oração. Eu lembro da minha sogra falava assim, meu filho, falava para Isaías, né? Você me dá muito trabalho, viu? Eu tenho que orar por você direto. Porque quanto mais Isaías tinha responsabilidade, mais a minha sogra se sentia na responsabilidade de orar. Então, isso significa o quê? A partir do momento que você é uma serva de Deus, a sua oração é constante. E nós somos servas de Deus, somos mães servas de Deus. Glória a Deus. No Isaías, capítulo 49, versículo 25, diz assim, Deus salvará os nossos filhos do poder do valente. Não haverá valente contra os nossos filhos, que poderá atuar na vida dos nossos filhos. Eu creio, eu profetizo. Nós fizemos uma campanha aqui uma vez,
dizendo assim, meus filhos levantarão a bandeira do meu Deus. O que está escrito na bandeira do Brasil? O que está escrito na bandeira do Brasil, Juliana? Ordem e progresso. Ordem e progresso. E na bandeira do nosso Deus que está escrito vitória, saúde, vencedor, valente, ama Jesus, adora Jesus, batalha pelo reino de Deus. É isso. O que é que vai estar escrito na bandeira do teu filho? Levante uma bandeira do teu filho hoje. Hoje. Coloque uma bandeira na mão do teu filho, mesmo que ele não esteja vendo, mesmo que ele não esteja contemplando. Sabe, eu lembro que quando eu comecei a fazer a campanha pelos meus filhos não estavam presentes, mas eu trazia os meus filhos na oração, através da oração. Eles não viam porque já eram grandes, já não podiam, não queriam mais vir. Estavam... Mas olha só que coisa poderosa que é Deus. Deus nos deu essa campanha. Os filhos levantarão a bandeira do meu Deus. Eu olhava, eu orava, eu olhava na mão da Una, uma bandeira. Eu olhava na mão da Juliana, uma bandeira. Eu olhava na mão do Mateus, uma bandeira. E hoje eu estou olhando na vida dos meus 6 netos e vejo a bandeira do meu Deus sendo levantada. Olha na vida dos teus filhos. Olha para eles e fala assim, eu vejo a bandeira do meu Deus sendo levantada em nome de Jesus. Em Gênesis, no capítulo 17, versículo 7. Meus filhos continuarão em obediência, vivendo as promessas do Senhor. Um dia os meus olhos se fecharão, os olhos de Isaías se fecharão, mas eu creio na promessa de Deus. Lá em Gênesis diz isso, meus filhos continuarão em obediência, vivendo as promessas de Deus. E qual é o caminho da obediência? Qual é o caminho da bênção, melhor dizendo? É a obediência. Eu creio que meus filhos serão abençoados, que seus netos serão abençoados, a sua descendência será abençoada, porque é isso que eu profetizo, é uma profecia da Bíblia. Eu não estou falando algo meu, não foi eu que comecei a escrever profecia, não. Eu extraí isso aqui da Bíblia. E para encerrar, em Malaquias capítulo 4, versículo 6, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Sabe o que significa isso, Juliana? É ter paz dentro de casa. Amém. É ter alegria. É ter prazer em festejar. Sabe, é ter prazer de sentar junto e um rir do outro. Brincar, se alegrar, jogar coisa boba. Jogar, colocar de torta na cara. É brincar com os filhos. Tem mães que não querem brincar com os filhos. Tem pais que não querem brincar com os filhos. Não, eu sou pai, eu sou mãe. O que é isso? Sabe, forma a tua casa, torne a tua casa num lugar de paz, num lugar de alegria, num lugar de harmonia. Traga isso para a tua casa. Isso é maravilhoso. Nós temos isso. Coração convertido. Coração em concordância. Coração que quer o mesmo alvo. É isso que a palavra em Malaquias está falando. O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, ou seja, terão ambos o mesmo coração para andar juntos, para andar em vitória. Precisam ter o mesmo coração. Porque se um pensa de uma maneira, outro pensa de outro, começa a discordância dentro de casa. Mas nós temos essa promessa de Deus sobre a nossa vida. Mulher, você tem a promessa de Deus sobre a tua vida, mulher. Não fique pensando, eu sou coitadinha, você não é coitadinha coisíssima nenhuma. Você já tem um manual da palavra de Deus, está aí com você. Os filhos, para concluir, os filhos são herança, são legados, ou seja, são presentes do Senhor na nossa vida. Se são presentes, felizes os pais que cuidam, educam, zelam os seus filhos, baseados na palavra de Deus. Tudo que for fazer, fala da palavra de Deus. Hoje eu não estou podendo dar algumas coisas para os meus filhos. Descansa, isso não é o mais importante. Nós até queríamos dar tudo para os nossos filhos, mas o tudo para os nossos filhos é a palavra de Deus. Amém. É o princípio da palavra de Deus. Não esqueça que os seus filhos são raras, são joias preciosas, joias raras, que o Senhor tem nos dado para nós cuidarmos dele. Em nome de Jesus. E se você me permitir, eu queria depois orar por todos, né, antes de encerrar essa live.
Agradecida a Deus pela oportunidade que Deus me deu de compartilhar essa palavra. Essa palavra que saiu hoje no meu coração. Comecei a ministrar, falar, Senhor, sinceramente foram outras palavras que viriam no meu coração. Mas eu falei, Senhor, eu não sei o que os teus filhos estão precisando. Eu não sei. Mas eu quero que a minha vida seja um instrumento para abençoar a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs. Então eu espero que essa palavra tenha abençoado você, mãe, você que é moça, que ainda não tem filhos, olha, pelo amor de Deus, pega essa palavra, se apropria dessa palavra. Muitas vezes, a palavra diz que erreis porque não examinais as escrituras. E nós pegamos algumas profecias, mas quantas e quantas profecias tem dentro desse livro poderoso, que eu costumo dizer que esse livro, que eu extraio todas as ministrações desse livro, ele é a fonte da minha energia. Ele é a fonte da minha alegria, Juliana. Muitas pessoas perguntam, por que tanta alegria, sorriso, como você falou, né, no começo? Porque eu tenho esse livro como a minha bússola, sabe? Como aquele que me dá um norte todos os dias. E eu vejo o que Deus fez por mim e pela minha família. E Ele pode fazer também por você, pela tua família, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu vejo que palavra, pastora, que palavra. E eu juntamente com as irmãs aqui, eu fiquei refletindo, né? Não sei se foi a mesma reflexão que as irmãs fizeram aqui, enquanto a pastora falava com tanta ousadia, né? Com tanta autoridade, eu fiquei pensando no quanto a nossa geração, né, tem cometido alguns erros, né? Mas nada que a gente não possa ainda ter tempo de consertar, né, pastora? Fez a porta aberta, né? Exatamente, exatamente. Nós não. Eu sei que essa geração tem sido bombardeada de preocupações, de direcionar o filho, de direcionar todos os esforços, né? Tantas mulheres, né? Talvez muitas aqui presentes nos ouvindo, que se desdobra, né, para dar ao filho o melhor estudo, para dar ao filho o conforto que ela não teve quando era criança, quando era adolescente. E tudo isso é muito legítimo, mas não é isso, né, que vai garantir um futuro de paz, né, para os nossos filhos. Realmente, esse esforço, essa dedicação, ela precisa voltar, né, a ser direcionada nos caminhos do Senhor, na palavra, no ensino, né, na família reunida em casa, ensinando realmente como servir a Deus, como amá-lo, né, de todo o coração. Realmente que a nossa geração, né, possa ser transformada nessa área, né, que os olhos voltem a se voltar se voltem novamente para a família, né, que é o maior instrumento de Deus, e Satanás sabe disso, né? A família é o instrumento de Deus para transformar vidas, né? Para reerguer vidas. A família é o maior alvo, né? Foi criada pelo nosso Senhor e ela tem sido, infelizmente, hoje alvo dos demônios, mas a família é do Senhor. Nós já vencemos essa batalha, a gente precisa se apropriar disso, né? E, pastora, ore por nós, ore pelas nossas famílias, por essas mulheres, né, que têm recebido essa palavra, que estão sedentas por essa palavra, e elas recebem, eu sei que elas estão aí, cada uma na sua casa, recebendo, se apropriando e mudando, né, muitas, a partir de hoje, vão mudar a sua perspectiva, a sua maneira de tratar, né, com as suas famílias. Essa tem sido uma quarentena de transformação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando o inimigo pensou, ganhei essa batalha, vou deixar os crentes frustrados. Muito pelo contrário, nós estamos sendo bombardeados pela palavra de Deus. E isso tem sido maravilhoso. Eu estou cada dia mais rica da palavra de Deus. Deus é maravilhoso com isso, né? Ouvindo as ministrações. Glória a Jesus por isso. Então eu quero orar assim, em nome de Jesus. Deus, te peço, Senhor, nesse momento, que abençoe todas as famílias, Senhor. Tu conheces cada uma, tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um, Senhor. Dentro dessa família, Pai. Senhor, tu és aquele que pode fazer
além do que nós imaginamos. Senhor, ministramos a tua palavra, o Senhor nos deu graça para ministrar essa palavra, dentro dessas palavras proféticas que está contida, Senhor, dentro desse livro que é poderoso. Livro esse, Senhor, que nos inspira, Senhor, nos impulsiona, Pai, a andarmos dia após dia como vencedores. Por isso, Pai, nós oramos, Senhor, que nós como pais possamos, Senhor, cada dia mais ter a oportunidade de trazer o ensino, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, para que nossos filhos possam colher bons frutos, Senhor, por onde eles passarem. Senhor, que nós não venhamos esquecer nunca, Deus, que nossos filhos são joias raras perante o teu olhar, Deus. Que o teu olhar, Senhor, que é cheio de misericórdia, cuida, Senhor, de tudo. Pai, continue cuidando dos nossos filhos, Senhor. Dê sabedoria a nós, Pai, Senhor, no ensinamento. Senhor, também aos nossos filhos, Senhor, que os nossos filhos retribuam, Senhor, em tudo com uma alegria e jubilando, celebrando o teu nome, Senhor. Senhor, que nós possamos ter uma geração de crianças, adolescentes e jovens alegres, pulando, saltando na tua presença. Senhor, nós temos visto, Senhor, nossos jovens muitas vezes com cabisbaixos, Senhor, tristes, adolescentes tristes com os pais, porque os pais não puderam dar alguma coisa, um aparelho eletrônico de última qualidade. Ô, Senhor, Pai, que esses espíritos caia em nome de Jesus. Senhor, que eles possam receber, Senhor, a alegria que vem de Ti. Alegria, Senhor. Alegria, Pai, que possa invadir esses lares, Senhor, com coisas tão maravilhosas, Pai, com a Tua presença, com a Tua unção, Senhor. Eu oro em nome de Jesus sobre a vida de cada um, Senhor, e todos, Senhor, sejamos abençoados e continuemos, Senhor, sendo abençoados pela Tua poderosa palavra, que ela é lâmpada para os meus pés. Ô, Senhor, continue iluminando, Senhor, o nosso caminhar e o caminhar dos nossos filhos, que as nossas famílias, Senhor, sejam benditas sobre a face da terra. Em nome de Jesus, eu orei. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Amém, pastora. Louvado seja Deus pela tua vida. Que honra, que privilégio te ouvir aqui na live de hoje. Foi uma live especial, olha, na minha vida. Louvado seja Deus, viu? Pelo teu testemunho. Que exemplo para nós, né? A gente vai guardar essa palavra no nosso coração. Vai ficar também disponível aqui, né? Nas redes sociais aqui do Tabuão. E, pastora, que venham muito mais oportunidades, né? Que você seja só a primeira de muitas, né? Da gente fazer juntas. E no futuro, em nome de Jesus, no futuro bem próximo, presencialmente, né? Amém. Deus que abençoe, viu? Obrigada por tudo. A todas vocês que nos acompanharam aí. Deus abençoe vocês. Estaremos juntos daqui a pouquinho também com os nossos irmãos, orando com nossos irmãos, aí no AMP. A AMP está aí firme, hein? Às 21 horas, às 19 horas, o pastor X também vai estar aí junto. E é assim, já está, né? Acho que já está rolando já o dele lá. Em nome de Jesus. Já que a gente passou, né, do horário. Passamos. Amém. Pastora, muito obrigada. Ana, obrigada pelo teu carinho, pelo teu respeito para com a minha pessoa, com a pessoa, como também o seu marido tem um respeito muito grande pelo meu marido. E quando eu vejo vocês amando os meus filhos e amando os meus netos, nossa, eu só tenho que amar vocês também. E amar em Cristo Jesus é muito bom. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe, pastora. Que Deus abençoe cada uma que acompanhou aqui desde o início. Uma ótima noite para todo mundo. Amém. Te amo, pastora! Eu também te amo.